Boa noite, igreja. Hoje eu vim compartilhar um devocional com vocês. Antes de a gente começar, eu queria pedir que você abrisse seu coração para o Espírito Santo, que realmente você possa sentir a presença de Deus onde você está. O tema do nosso devocional hoje é: a sua fé é a chave para a porta que Deus quer abrir na sua vida. O primeiro ponto é: sua fé precisa de ação. Abra comigo em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 a 17. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Sabe, algo que eu aprendi na minha vida, caminhando com Jesus, é que a nossa vida cristã não é baseada em um desejo, mas sim uma decisão. E assim também a nossa fé. Para a gente ter constância na nossa fé, todo dia a gente precisa tomar a decisão de caminhar naquilo que Deus quer pra gente. A sua fé, ela precisa de obras. Porque a gente pode falar o que está no nosso coração, a gente pode realmente declarar palavras, mas as nossas atitudes é que vão dizer onde a nossa fé está fundamentada. Quando as tempestades virem, quando o vento vir, a gente realmente vai mostrar com as nossas ações onde a nossa fé está colocada. Porque a nossa fé, ela nos traz constância. Quando a gente olha para Deus e a gente consegue ver os planos de Deus e a gente acredita que isso vai se cumprir na nossa vida, ali a gente consegue ver a fé que está no nosso coração. A sua fé, ela precisa de ousadia para agir naquilo que você fala. Então, muitas vezes, a gente realmente tem palavras de ânimo, a gente tem palavras de decisão, mas às vezes vêm as tempestades, vêm as consequências do nosso dia a dia, mas por causa da nossa fé não está onde ela deveria estar, a gente acaba caindo. Então, não tem como eu realmente olhar para as palavras que eu digo e realmente querer que aquilo venha para a nossa vida sem a gente agir. Por exemplo, não tem como eu olhar para a Bíblia e falar: eu quero saber a palavra, eu quero aprender da palavra, mas se eu não pegar a minha Bíblia e ler. Você precisa agir naquilo que você fala, você precisa agir naquilo que você acredita, para que você realmente possa ter uma vida de constância em Deus. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é: a sua fé deve estar no impossível aos olhos humanos, mas naquilo que Deus já fez na sua vida. Eu vou trazer como exemplo o povo do Egito. Se você quer saber a história desse povo, abre em Êxodo, comece a ler Êxodo. O povo do Egito, eles tinham uma promessa de Deus na vida deles, mas para eles era impossível sair do Egito. Lá eles tinham um trabalho, eles tinham um sustento, eles tinham uma família, e para eles não tinha sentido sair de onde eles estavam. E muitas vezes a gente age assim na nossa vida. Muitas vezes a gente está em uma zona de conforto, mas Deus ele tem algo maior para nós. Mas a nossa fé é quem vai nos levar a esse lugar maior. A gente precisa acreditar que Deus ele já fez na nossa vida. Aquele povo, eles não conseguiam olhar para frente e ver a promessa de Deus, apesar de que Deus já tinha feito aquilo na vida deles. Todo momento, Deus ele falava para olhar para aquilo que está à frente, olhar para a promessa. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no nosso dia a dia. A gente vive um dia de conforto, onde não passa por desafios, onde realmente a nossa fé ela não é testada. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está nesse lugar, algo de errado tem. Ore e realmente reflita com Deus o que você tem feito para Ele, o que você tem levado para Ele. Se no seu dia a dia você não enfrenta algumas dificuldades para testar a sua fé, realmente ore para Deus e fale para Ele: o que eu posso fazer para o seu reino, o como eu posso levar o teu evangelho. Nós não podemos limitar as maravilhas de Deus na nossa vida. O povo do Egito, eles queriam ficar naquele conforto, só que o que Deus tinha para eles era muito maior. Então, sabe, olhe para a sua vida hoje, veja onde você está e veja onde a tua fé pode te levar. Realmente creia que Deus ele tem algo muito maior para você, muito maior do que você pode imaginar. Às vezes a gente realmente tem medo, tem frustrações, mas é a nossa fé em ação que vai fazer a gente superar esses erros. Muitas vezes nós colocamos limites nos planos que Deus tem para nós. Mas sabe, olhe para a sua vida, fale com Deus e veja onde você pode agir em fé, onde você pode agir em ousadia, e Ele vai te levar a um lugar mais alto. O terceiro ponto que eu quero abordar é: precisamos agir em ousadia para que a nossa fé alcance outras pessoas. Eu quero ler com vocês um versículo. Eu quero que você preste muita atenção nessa passagem. Fica em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7.
Realmente leia na sua Bíblia e reflita muito nisso. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, talvez você não veja nada demais nesse versículo. Mas durante essa carta de Paulo, quando ele chegou a Roma, quem reinava em Roma era César. César, ele é um rei muito rígido. Ele realmente exigia lealdade e submissão de todos que estavam lá. E ele se intitulava como Filho de Deus. Ele se intitulava como descendente de Davi, como Senhor dos Senhores. César, ele realmente queria estar no lugar de Jesus. E todas as pessoas que enfrentassem César, ou falassem, declarassem o Evangelho, eram mortos, eram perseguidos e eram presos. Mas sabe, Paulo ele já chegou com ousadia. Não porque Paulo queria enfrentar César, não porque Paulo queria aparecer, mas porque Paulo queria salvar as pessoas que estavam em Roma. Paulo queria salvar as pessoas que estavam debaixo da submissão de César. Sabe, na carta de apresentação de Paulo, ele podia simplesmente falar que chegou lá e graça e paz a vocês de Roma e simplesmente se apresentar, mas não, Paulo ele foi ousado. Em uma simples apresentação, Paulo ele levou muito mais o evangelho do que nós levamos a vida inteira. Sabe, o que eu quero abordar hoje com vocês é que Paulo ele tinha fé o suficiente para olhar para as circunstâncias, para olhar para o que enfrentava ele e dizer, eu não tenho medo de você. Morte, eu não temo a você porque meu Deus é maior. Sabe, o que tem sido tão grande na sua vida que tem te impedido de levar o evangelho? O que realmente está olhando para você, te desafiando e você fala, não, isso é grande demais para mim. Talvez isso realmente seja grande para você, mas não é grande demais para Deus. E Deus, ele caminha contigo. Se você é uma pessoa que verdadeiramente vive o evangelho em fé e ousadia, Deus, ele está com você e ele vai fazer o que for preciso para que você faça aquilo que ele destinou para você. Sabe, muitas vezes a gente é desafiado a orar por enfermos, é desafiado a entregar uma palavra e vem a voz de desencorajamento, vem os medos e nós não enfrentamos isso. Mas sabe, onde está a sua fé? Onde está fundamentada aquilo que você vai fazer? Será que a sua fé é tão grande para quando você for orar por um enfermo e ele não for curado, mas você crê que Jesus fez algo? Será que a sua fé é tão grande que quando você faz algo e frustra o seu coração, frustra o seu ego, será que a sua fé vai permanecer intacta após isso? Sabe, hoje que eu quero levar para vocês é crescer em ousadia, então você vai crescer em fé. Quanto mais você ir orar, mesmo sem saber se vai funcionar, mesmo sem saber se uma dor vai passar, se uma enfermidade vai ser curada, mas mesmo assim, ore. Ore em ousadia, ore em fé e tenha a sua fé fundamentada onde ela precisa estar. E o último ponto que eu quero abordar com vocês é mais uma reflexão. Será que realmente temos fé? Será que isso que você chama hoje de fé é aquilo que Jesus trouxe? É aquilo que Deus trouxe na Bíblia e na palavra? Sabe, onde você tem colocado a sua expectativa? Quando algo te frustra, onde você olha para ter esperança? Você olha para o futuro, você olha para as suas atitudes, você olha para o teu pastor, você olha para a palavra. Onde está o seu olhar fixo quando você passa por uma tempestade? Sabe, isso é algo simples, mas pode dizer muito sobre onde a nossa fé está fundamentada. Porque muita gente passa por tribulações, mas o nosso pensamento de esperança está em outros lugares e não naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe, no tempo de deserto é o melhor tempo para você firmar a sua fé na rocha. É o melhor tempo para você realmente voltar os seus olhos para Jesus, voltar os seus olhos para Deus e nas promessas dele. Porque Deus, ele é fiel para prometer, mas a gente precisa ser fiel para caminhar no caminho da promessa. Sabe, não deseje apenas as coisas que você pode alcançar, mas as coisas que são impossíveis aos seus olhos. A nossa fé, ela não tem sentido se é uma fé fraca, se é uma fé onde eu olho e eu falo, eu posso conquistar isso, então Deus não precisa agir.
Não trabalhe com o seu ego, não trabalhe com o seu egoísmo. Trabalhe naquilo que você olha e você fala, isso é impossível para mim, mas eu creio que Deus pode fazer. Sabe, olha para a sua família e fala, minha família ainda não teve encontro com Jesus, mas eu creio que Deus ele vai chegar até eles. Eu creio que eles vão ter um encontro com Jesus. Vá no mais impossível, no que as pessoas mais te desafiam, naquilo que o seu coração ele fala, você nunca vai chegar lá e diga, Deus ele pode todas as coisas. E é isso que vai te fazer crescer em fé. Não coloque as suas esperanças naquilo que você pode fazer, mas sim naquilo que Deus quer fazer. E por último, eu quero dizer para você que você tem uma missão aqui nessa terra. Sabe, a gente esquece do nosso real chamado, que é levar o nome de Jesus. Nosso lar, nosso verdadeiro lar é o céu. A gente está aqui em uma missão, então cumpra essa missão. Cumpra esse propósito para que você foi chamado. Deus, ele te trouxe aqui, não foi por um acaso, não foi porque ele estava sem nada para fazer. Foi porque você tem um propósito, você tem uma missão, que é levar o nome de Jesus na esfera que você foi chamado. Então faça isso, cumpra seu propósito. E para encerrar, eu quero orar com você. Eu queria pedir que onde você está, feche seus olhos. Eu espero que Deus ele tenha falado contigo nesse devocional, que ele realmente tenha tocado o seu coração. Amém, Pai. Eu peço por cada pessoa que assistiu esse vídeo, Senhor, que não seja só mais um vídeo, Pai, mas que seja um divisor de águas sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que elas realmente possam olhar, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por elas e colocar a fé delas na rocha, Pai. Que não seja como a casa construída na areia, Senhor, que veio a tempestade e ela caiu, Pai. Mas que seja sobre a casa na rocha, Senhor. Onde veio a tempestade e ela se manteve firme, porque a fé dela estava fundamentada, Pai. Pai, eu peço por cada pessoa que assistiu esse devocional, Senhor, coloca a fé delas no lugar certo e mostra os propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.